Oi pessoal, tudo bem? Eis-me aqui, gente, com a maior cara deslavada do universo, depois de ficar um mês sem aparecer nesse canal. Mas é porque assim, gente, a vida no off é babado. Tem mês que é difícil a gente conseguir conciliar tudo, né? Mas o trabalho não pode parar e estou aqui novamente para dar seguimento aos meus vídeos inspirado para noivas, né? O mês de maio já acabou, mas a gente tem casamento todos os meses, né? E eu vou continuar aqui, ainda vou postar mais uns 3 vídeos de maquiagens inspiração para noivinhas, né? Então, vamos iniciar o nosso vídeo. Já estou com a minha pele preparada, tá? Eu usei um pouquinho do Cicaplast na região dos olhos, que tá bem ressecado, né? Esse hidratante da Vult aqui, ó, que é o hidratante creme nutritivo, que é um hidratante que eu gosto muito, ele é um pouquinho mais sequinho do que o Cicaplast. E usei um pouco também da blindagem da Call Beauty em todo o meu rosto, tá bom? De base, hoje eu vou estar usando a Forever Skin Glow, que eu quero fazer uma pele assim, ó, bem glow, bem maravilhosa, tá? E também para as noivinhas aí que tem a pele mais seca, que tem a pele madura. Então, vou estar utilizando essa base. A minha cor é a 1N, porém ela fica um tiquinho mais escura pra mim. Então, eu misturei um pouquinho com esse corretor aqui da paleta da iMagic, tá? Essa paletinha aqui, ó, que ela é só de corretivos cremosos, né, pra fazer colorimetria, alterar subtom de base, várias coisas, né? Usei um pouquinho do branco, fiz uma misturinha na plaquinha e vou começar a aplicação da minha base, então. Vou fazer dessa forma, gente, vou colocar um pouquinho, ó, ela tá aqui na minha plaquinha. Vou colocar um pouquinho aqui na minha pele. Vou espalhar ela primeiro com um pincel Kabuki, pra poder ela dar uma cobertura um pouco mais alta, né? A gente sabe que a esponjinha, ela acaba absorvendo um pouquinho mais, né, do produto e deixa uma cobertura um pouco mais natural, tá? Então, para essa primeira aplicação aqui, eu vou vir com um pincelzinho Kabuki para poder deixar essa cobertura um pouco mais alta, né? Que afinal de contas é uma noiva, vai ser ali o centro das atenções, né? Então, a gente quer que essa pele esteja bem impecável. Porém, eu não dispenso o uso dela. Vou pegar aqui, ó, a esponjinha da Mascavo e vou dar umas batidinhas aqui na minha pele para poder assentar melhor esse produto e tirar qualquer excesso também. Espalhar aqui também na testa, ó. E ela é uma base, gente, muito bonita, né? Deixa esse glow lindíssimo na pele. Ela é uma base fininha, só que ela tem cobertura também, né? Essa base. Não é uma base com cobertura extremamente baixa, tá? Ela tem uma cobertura bem bonita. Tem uma base da própria Dior mesmo, que é a Dior Backstage, que a embalagem dela é tipo uma frasnaga e ela tem a cobertura bem mais baixinha do que essa. Um pouquinho que sobrou na minha plaquinha, eu vou vir direto com a esponjinha pra passar um pouquinho aqui, ó, nessa região dos olhos e da pálpebra, pra já dar ali uma neutralizada, né? Tirar ali um pouquinho da olheira e da vermelhidão. Agora eu vou utilizar o meu corretivo da Mari Maria. Esse daqui é o Cover Up. Minha cor é esta daqui, ó, MMC05. E eu vou aplicar ele aqui, né, abaixo dos olhos. Um pouquinho na pálpebra também, pra já servir de fixador. Um pouquinho aqui no bigode chinês, que é pra dar uma preenchida aqui e não ficar marcando, acumulando tanto. Nas bordinhas do nariz aqui, que eu preciso, né, que eu tenho o nariz bem oleoso. E esse corretivo da Mari, ele é muito fininho. Ele tem uma tecnologia, assim, bem legal, bem interessante, né? Ele não é muito hidratante, mas ele também não é seco. E ele é
um produto fino com bastante cobertura, né? Só que para potencializar mais ainda essa cobertura dele, eu apliquei aqui, eu vou esperar uns segundinhos para ele dar uma secadinha. Eu vou até vir com o auxílio do meu ventilador para ele dar uma secadinha, esse é um truque. Para na hora que você for espalhar o produto, ele não diluir tanto, né, com a base e ficar com cobertura um pouquinho maior. Esperei secar um pouquinho e agora eu vou espalhar com a esponjinha, dando batidinhas, tá bom, gente? O mesmo truque do pincel também serve para o corretivo, tá? Ele poderia ser espalhado primeiramente com o pincel, para poder deixar com uma maior cobertura e depois com a esponjinha, tá? Mas eu vou vir direto com a esponjinha, porque já tá aqui na minha mão e acaba sendo mais prático, né? Vamos agora pro contorno. O contorno que eu vou usar é esse contorno da Vizela aqui, na cor 02. Ele é um tomzinho um pouco mais frio, tá? Só que eu vou vir com um bronzer pra selar, um bronzer mais quente, então vai dar um equilíbrio bem legal, porque eu particularmente não gosto daquele contorno muito frio, tá? Esse produto da Vizela, ele é um produto mais sequinho, então eu gosto de dar uma aquecida aqui na minha mão, ó. Vou pegar um pincelzinho, esse é o RT206 da Real Techniques. Já pego um pouquinho do produto que tá na minha mão e mais um pouquinho aqui do bastão, ó. E venho aplicando aqui nas áreas de contorno, tá? Eu acho de suma importância fazer um contorninho cremoso, né? Porque os produtos cremosos, eles duram mais, né? Quando a gente vem com o cremoso e depois vem com o em pó por cima, selando, vai fazer ali uma dupla camada, né, na maquiagem. Então, vai aumentar também a durabilidade, né? E maquiagem pra noiva, tudo que a gente quer, né, além de uma maquiagem belíssima, é claro, né? A gente também quer uma maquiagem com muita durabilidade, né, que dure ali até o final da festa, né? Que aguente raios e trovões e choros. Então, ó, sigo aqui aplicando. Outra coisa, esse produto, ele é mais sequinho, só que eu estou com uma base hidratante, né? Então, a base, ela vai ajudar a esfumar melhor o produto. Diferente se eu estivesse usando um contorno muito seco com uma base muito mate também, entendeu? Então, maquiagem tem esses macetezinhos aí que faz toda a diferença, tá? Ó, fiz aqui o contornozinho, bem rapidinho. Volto com a minha esponjinha e venho esfumando as bordinhas aqui, ó, só pra me certificar de que tá tudo certo, tá? Vou fazer agora o contorno do nariz, tá? Vou fazer com o próprio bastãozinho mesmo, que é uma coisa que eu geralmente não faço com produto cremoso, eu faço com produto em pó. Só que como ele é um stick mais sequinho, eu vou fazer diretamente com ele, tá? Então, ó, eu vou passar aqui e vou fazer duas linhazinhas bem paralelas aqui, tá? Contorno do nariz, gente, ele é muito relativo. Eu acho que tem que ter um pouquinho, né, pra voltar as sombras do rosto, né? Só que tem gente que gosta de um contorno mais marcado, tem gente que gosta de um contorninho mais natural. E aí você faz de acordo com o seu gosto, tá? Tô vindo com um pincelzinho aqui de sardinhas sintéticas e vou esfumar esse contorno aqui, tá? Eu gosto de um contornozinho mais marcadinho, mas não tanto, tá? Eu vou vir aqui com o pincel e depois eu vou vir com a esponjinha, tirando qualquer excesso, mas olha a diferença que já dá. Contornozinho no nariz, gente, eu adoro, eu acho lindo. Volto agora com a esponjinha, ó, pra tirar um pouquinho o excesso, não deixar tão marcadinho, tá? Eu vou vir agora com o blush da Amanda Pastore, que é meu queridinho, na cor Glass, né? Mesma coisa que eu falei pro contorno serve pro blush, quando a gente vem com um produto cremoso antes do pó. Outro produto também que eu uso muito, né, nos meus atendimentos, são os blushes cremosos dessa paleta aqui, ó, que é a paleta Fairy Tale da Oceane, que é uma paleta maravilhosa, gente. Vale muito a pena. Ela é uma paleta, olha só, praticamente só de sombras brilhosas, né, tem sombras brilhosas maravilhosas,
Só que tem esses 4 blushes cremosos aqui também, que deixam um efeito lindo na pele e a escala tonal deles é maravilhosa. Dá pra gente usar tanto numa pele clarinha até numa pele negra, ó. Tem vermelho, tem esse tom de rosa, assim, bem fechado, esse tom de pêssego e esse tom de rosé. São produtos que eu uso demais também nos meus atendimentos, tá? E eu poderia também facilmente usar ela hoje, só que eu quero usar o da Amanda Pastore, porque tem brilho. Eu gosto muito de utilizar esse blush, né? Blushes cremosos, na verdade, com esse tipo de pincel aqui. Esse daqui é o da Mascavo 01, né? Mas tem várias marcas que tem esse tipo de pincelzinho assim, ó. E eu gosto desses mais pequenininhos, tá? Pra aplicar blush cremoso. Aqui, ó. E venho dando batidinhas. Essa cor, ela fica muito boa pro meu tom de pele, mas a Amanda tem uma coleção bem completa aqui desses blushes. Cores para serem usadas em todos os tons de pele. E o que eu gosto muito dele é que, apesar dele ser um blush cremoso, ele fica muito fininho na pele, né? Então, assim, não é algo que você fica sentindo, que fica incomodando. E ele tem brilho, né, gente? Que quem acompanha aqui os meus vídeos sabe que eu amo blush com brilho, eu amo blush com glow. Então, é algo indispensável pra mim. E blush é algo muito relativo também, né? Você vai construindo conforme o seu gosto. Pra selar o meu contorno, eu vou usar esse bronzer aqui da Fenty Beauty. O meu é nessa cor aqui, ó. E ele é um tonzinho mais quente, olha só. Ele tem um tonzinho mais quente, tá? Já usei muito, muito esse bronzer. Vou pegar aqui com um pincelzinho chanfrado. Esse também é da Mascavo, mas pode ser qualquer um, tá? E vou aplicar aqui, ó, em todas as regiões que eu passei o contorno, exceto o nariz, tá? O nariz eu prefiro deixar ele com esse tomzinho mais friozinho mesmo. Então, eu vou evitar o nariz, vou selar só o restante dos lugares que eu passei o contorno. Para selar o blush agora, eu vou usar esse blush aqui, que é o Shimmer Blush da Bruna Tavares, na cor Noronha. Que ele tem esse tomzinho aqui maravilhoso. Ó, e os produtos da Bruna Tavares, gente, apesar deles terem ficado um tempo aí fora de estoque, né? Por conta da fusão que BT teve para outra marca e tudo mais, eles estão voltando aos poucos, tá? Esses daqui ainda não voltaram, mas eles já vão voltar. E eu aplico aqui, ó, por cima do blush da Amanda, que combina perfeitamente, né, gente? Para o meu iluminador, eu vou usar esse daqui da MAC, que é o Soft and Gentle, que é um iluminador hypadíssimo aí há muitos anos, né? Ele nunca perde sua majestade, é um iluminador belíssimo, gente. É um champanhe com alguns reflexozinhos dourados, né? Ele é mais acetinado, ele não é aquele iluminador que deixa degrau na pele. Então, assim, é um best seller da MAC há muitos anos. E assim, gente, isso aqui, pra acabar, demora, viu? Porque ele vem muito produto, ele é baked, né? Então, assim, ó, o meu mesmo, eu uso muito e ainda tem muito produto. E pra essa proposta aqui, ele vai combinar perfeitamente. Que glow lindo que ele tem, olha isso, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. Pra selar minha pele, gente, eu vou usar o pó da Petrize. Esse daqui é na cor light, que é o meu tom, né? E assim, a selagem é... Olha como ele é fininho. Ó. A selagem é uma parte extremamente importante, tá? Porque é o que vai garantir que essa maquiagem fique no lugar, né? Vai garantir a durabilidade. Então, ó, primeiro eu vou tirar os acúmulos, né? Aqui abaixo dos meus olhos, ó, eu vou vir até com o pincelzinho mesmo. Tirar toda essa linhazinha aqui, ó, que acumula. Pego uma esponjinha de veludo, ó, tira um pouquinho o excesso, olha lá pra cima e sela. Pegar mais uma camadinha, ó, e dar mais uma seladinha aqui. Olha o blur bonito que ele já dá. No restante do rosto,
Eu pego, assim, uma quantidadezinha um pouco maior, ó. E venho só apertando com a esponjinha, tá? Lembrando que essa base, ela é uma base hidratante, né? Então, até quem tem pele seca, pele madura, é interessante selar, tá? Talvez não com a mesma quantidade de pó que eu estou usando, né? Eu uso toda essa quantidade de pó porque a minha pele é oleosa, né, gente? Então, eu sei o que eu preciso, a quantidade de pó que eu preciso pra ter uma maquiagem duradoura, tá? Vou pegar agora um pincel fofinho, esse daqui é de blush, mas enfim, pode ser usado pra pó também. Esse daqui é o F14 da Dai Makeup. Pego um pouquinho do pó só pra distribuir bem nas cerdas do pincel. E venho polindo essa pele, né? E varrendo todo o excesso desse pó. Agora, gente, eu vou vir com um passo que ele é opcional, tá? Porque ele é mais de acabamento. Eu vou pegar esse pó aqui da MAC, o Mineralize na cor Medium Plus, com o mesmo pincel que eu tava polindo o pó. Vou pegar um pouquinho dele assim, ó, e passar por cima. Porque ele é um pó ele é um pó de finalização mesmo. Ele tem um acabamento mais acetinado. Então, é justamente pra deixar essa pele mais com esse glow, sabe? De forma bem sutil, mas que tem alguma coisa ali, deixa um acabamento bem porcelana na pele, fica muito lindo, tá? Vamos começar esses olhos, então. E pra iniciar, gente, eu vou usar essa paleta aqui da Nina Secrets, que é a Celebration. Já tem vídeo aqui no canal mostrando essa paleta e usando ela. Ela é uma paleta bem grandona, bem completa. E eu vou começar com esse tonzinho aqui, ó, que ele é tipo um marronzinho meio caramelo, pra ser o fundo dessa maquiagem. Vou fazer uma maquiagem com tons rosados, mas eu quero fazer esse fundinho aqui pra não ficar nada muito rosa, sabe? Vou pegar essa sombra com esse pincel aqui, que é o 143 da Dai Makeup, e vou começar aplicando, né, como de costume, aqui no meu côncavo, levando ela quase até o iniciozinho da sobrancelha, né? Só o restinho dela, na verdade. Pego mais um pouquinho e passo nessa partezinha aqui externa do côncavo, ó, pra marcar bem. E já vou esfumando, assim, levemente pra fora. Aí, depois disso, gente, eu sempre dou uma limpadinha no pincel aqui na minha mão, ó, tiro bem o excesso e dou essa esfumadinha geral aqui, ó, pra tirar toda e qualquer marcação, tá? Às vezes eu venho até com um pó compacto ou uma sombra exatamente do tom da minha pele pra me auxiliar nesse passo. Agora, gente, eu vou pegar essa paletinha aqui, ó, que ela é de tons mais rosados. Essa daqui é a paleta T19 da Atelier Paris. Vou pegar esse pincel, que é menor do que o outro pincel que a gente estava utilizando. Esse daqui é o 136 da Dai Makeup. E vou utilizar esse tom aqui, ó, do meio. No pincel, tiro o excesso e começo aqui, ó, nessa voltinha do canto externo, indo para o côncavo. Vai pegar um pouquinho do canto externo também, mas eu quero deixar ela concentrada mais aqui no côncavo pra começar a trazer já esse rosadinho pro côncavo, ó. Tá vendo que já começa a trazer essa nuance rosada, mas como tinha um marronzinho ali, não vai ficar extremamente rosa. Eu trago ela mais ou menos até aqui, tá? Volto com o pincel da sombra anterior. Só pra dar essa mesclada melhor aqui, ó. Tá? O pincel limpo mesmo, tá? Não peguei mais sombra. Agora eu vou pegar um outro pincel limpinho, tá? Esse daqui é bem parecido com o 136 da Dai Makeup. Esse daqui é o Delta 10 1 da Levangie.
E vou usar esse tom aqui do lado, ó. Eu usei esse, agora eu vou usar esse. São tons bem parecidos, mas esse é mais escuro. Vou aplicar ele aqui, ó, iniciando a aplicação aqui no cantinho externo. E já vou subir levemente aqui pro côncavo com essa cor. Gente, é uma das partes que eu acho mais legal na maquiagem, é ficar esfumando as sombras, sabia? Eu sei que tem muita gente que não gosta, que tem preguiça, mas eu adoro essa parte. Pra mim, é uma das melhores horas da maquiagem, é ficar esfumando o olho. Agora eu vou voltar com os pincéis anteriores, primeiro o 136, pra poder, ó, melhorar o acabamento do esfumado dessa sombra mais escura, ó. Aqui dentro da pálpebra também. E o primeiro pincel com a primeira sombra, que foi essa daqui da paleta da Nina. Gente, com o mesmo pincel da Dai Makeup, eu vou usar essa sombra aqui, ó. Que é a segunda sombra do quinteto da Atelier Paris. Com esse efeitinho bem esfumadinho, ó. Volto com o pincel da sombra mais escura, só pra não perder aqui o degradê entre elas. O pincel sem sombra, tá, gente? Agora, gente, ó, presta atenção. Eu vou fazer uma misturinha dessas duas sombras aqui primeiro, ó. Dessa mais clara com essa rosadinha que eu acabei de passar. Tá aqui, ó, nesse pedacinho de pálpebra, que ainda não foi aplicado nada, ó. Vai ficar tipo um rosinha bem clarinho, ó. Agora eu vou pegar um pincel lápis bem pequenininho e só a sombra clarinha agora, tá? Sem adição dessa daqui, só essa. Pra passar ela pura aqui no cantinho interno. Pra ficar bem esse degradê mesmo. Do mais clarinho e indo escurecendo, olha só, que bonito. Se você é uma noivinha que você gosta, que você não gosta de brilho, né, que você prefere uma sombra mais opaca, ó, só assim já tá lindo, né? Aí faria a finalização, né, a parte aqui de baixo, um esfumadinho aqui rente aos cílios pra colocar os cílios, já fica lindo. Agora eu vou pegar esse último tom aqui do quinteto com um pincelzinho bem pequenininho, ó. Esse daqui é de um kit da Shein, tiro o excesso e eu vou aplicar aqui, ó, rente aos meus cílios inferiores, mais aqui no cantinho, tá? Com esse pincel, eu vou deixar essa sombra concentrada mais aqui no cantinho. E, ó, gente, às vezes pra deixar esse efeitinho aqui no início bem esfumadinho, eu venho com o meu próprio dedo mesmo, o dedo anelar ou o dedo mindinho, ó, que encaixa bem aqui. Ele já vai esfumando e tirando um pouco do excesso pra ficar esse efeitinho bem esfumadinho. Pra parte de baixo dos meus olhos, eu vou usar esse lápis da Melu, que é o Brown Brownie. Ele é maravilhoso. Ele tá difícil de encontrar ele individual, pra ele vender individual. Mas na Shopee tá vendendo o kitzinho, que vem ele, um lápis branco e um bege. E vale muito a pena, gente. Esses lápis da Melu aqui são maravilhosos, dura muito. Eu vou aplicar ele na linha d'água e rente aqui também, ó. E depois que ele seca, vou vir com o mesmo pincelzinho da Macrylan. Depois que ele seca, ele não sai mais do lugar, tá? Então, eu já venho aqui, ó, esfumando bem ele. E é um tom de marrom muito, muito lindo. Essa parte de baixo eu quero deixar ela um pouco mais delicada. Então, eu vou vir só com essa sombra aqui, ó, da paleta da Nina, por cima desse lápis, selando e esfumando ele. E, ó,
Vou vir aqui por cima, ó. A moto passando. Agora eu vou acrescentar um brilhozinho por cima. Eu vou passar esse produto aqui da Fenty Beauty, que ele é um iluminador, né? Diamond Bomb, nessa cor aqui, ó. How Many Carats. E ele, gente, ele é tipo um top coat, ó. Ele é um produto que ele não adiciona cor. Ele só vai adicionar aqui, ó, leves partículas de brilho, tá? Mas assim, não necessariamente precisa ser esse da Fenty, ó. Vou mostrar outras opções pra vocês. Tem essas opções aqui da Ruby Rose, ó. Esse daqui é da linha Obsidian na cor Pearl, ó. Linda a cor dele, ó. Essa é a corzinha dele. E também tem bem essa proposta do da Fenty Beauty. Tem esse daqui que é o Tinkle Touch. Eu acho que é assim que se fala. Esse aqui, ó. Esse daqui é da linha fixa da Ruby Rose. Então, esse daqui eu sei que ainda tem em linha, ó. Como ele é bonito também. Ó. Também tem essa pegada, ó. E eu vou adicionar bem aqui assim, ó. Bem mais no meinho, tá? Vou pegar um pouquinho a parte do início, mas eu vou pegar mais no meinho. Vou apagar aqui a luz pra mostrar melhor pra vocês. Olha só. Como que fica lindo esse brilho. E ele tem um efeitinho assim, meio molhadinho, sabe? Fica muito, muito lindo. Vou colar os cílios e eu já volto pra finalizar essa maquiagem junto com vocês. Voltei, gente, com os cílios colados. Os cílios que eu usei foi esse daqui, ó. O E01 Premium, tá? Eu vou desligar a luz aqui pra mostrar melhor o efeito da maquiagem pra vocês, ó. Do brilho dos olhos. Olha que lindo. Fica com essas particulinhas, assim, bem de fadinha, né? Cílios também eu não gosto de colar ele do início, porque me incomoda bastante. Eu colei mais ou menos daqui, ó, até o final, tá? Eu não venho até o iniciozinho dos olhos. Não considero que esses sejam cílios de cantinho, né? Porque senão ele seria só da metade pro final, ele vem um pouco mais da metade. Mas também não vem até o começo, tá? Só que ele é um modelo grande, eu que corto ele pra deixar ele bem desse tamanhozinho mesmo. Vamos fazer os lábios agora. Eu vou utilizar esse lápis da MAC aqui. Olha o tamanho que tá o meu. É meu lápis favorito, essa aqui é a cor Real da MAC. E vou fazer todo o contorno. Eu tava com um pouquinho de lip oil. E o lip oil ajuda bastante o lápis deslizar um pouco melhor. E esse tom é um marronzinho, meio rosado. Perfeito para a proposta que eu quero. Ó. E o batom não vai ser propriamente um batom. Eu vou usar esse Gloss Stick aqui da Fenty Beauty, na cor Is It Fussy. Ó. Essa corzinha aqui, que é um tomzinho de rosa. Um rosinha mais queimado, só que ele tem pigmentação, tá? Olha que lindo. Vai ficar perfeitinho com esse lápis. Aí ele fica essa corzinha na boca, só que com o acabamento do gloss. E aí, gostaram? Essa é a minha proposta pro vídeo de hoje, né? Uma maquiagem de noivinha aí, bem romântica, né? Com esses tonzinhos mais delicadinhos, rosados, né? Mas também não extremamente rosa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!